Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre devoções aos santos. Vamos falar um pouco sobre o que são os santos. Também vamos falar sobre quais os tipos de devoções que nós podemos ter e como é importante ser devoto de um santo ou pedir auxílio do céu em momentos de dificuldade. Ou não, mesmo sem momentos de dificuldade, é sempre bom, né? Pedir auxílio do céu. Então vamos lá, gente. Primeira coisa muito importante que a gente precisa entender quando a gente fala sobre santos, sobre santidade e tudo mais, é que isso é algo que a igreja ensina desde os primórdios dela, sabe? Então, desde os primeiros cristãos, assim, sempre acreditou-se que ao ir para o céu, nós poderíamos pedir esse auxílio àqueles que lá estão junto a Deus. Então, o que acontece, basicamente, é que os santos são amigos de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas eu já ouvi. E é realmente isso, eles são amigos de Deus e mais do que isso, eles são aquelas pessoas que cumpriram aquilo que nosso Senhor disse aqui na Terra, não é mesmo? Então, no tempo que ele esteve propagando a sua doutrina da salvação, aquelas pessoas que buscaram realmente agradar a Deus em absolutamente tudo, em todos os âmbitos da sua vida, e atingiram a virtude de forma heróica, ou seja, elas tiveram feitos heróicos com relação à fé, elas são chamadas de santas e santos por causa disso, tá? Nós católicos não temos idolatria para com os santos. Nós não adoramos aos santos, nós não temos isso de idolatria nem nada do tipo. Por quê? Não faz sentido, porque nós devemos adorar somente a Deus. E também por causa que existem essa diferença de culto, de veneração que nós fazemos com relação aos santos, a Deus e a Virgem Maria são cultos diferentes. E eu vou dar uma explicadinha rápida para aqueles que não conhecem sobre essa diferença de cultos. E, bem, essa diferença de cultos que eu estava falando, existem 3 cultos essenciais dentro do catolicismo que nós prestamos. O primeiro culto, e é um culto completamente diferente do culto que prestamos aos santos e à Virgem Maria, é o culto de latria, porque é realmente essa adoração, tá? Então, essa forma de adoração se chama latria, e essa latria nós prestamos apenas a Deus, então nós adoramos somente a Deus. O culto que nós prestamos aos santos e santas e à Virgem Maria se chama dulia. A Virgem Maria é ainda maior do que a dos anjos e santos. Por quê? Porque a Virgem Maria teve um papel muito importante na história da salvação, no projeto salvífico. Então, nós prestamos esse culto de hiperdulia à Virgem Maria, ou seja, nós veneramos ela mais do que aos outros santos, mas não mais do que Deus. Por que nós veneramos mais a Virgem Maria? Como eu já falei, por causa do projeto salvífico, ela teve um papel fundamental por tudo que ela passou nessa terra, pelo seu sim, com 16 anos de idade, pela sua, pela virtude da Virgem Maria durante a sua vida e por ela ter alcançado tantas graças e tantos benefícios a tantas pessoas durante toda a história da igreja, e o fato também de que desde os princípios os apóstolos tinham esse carinho com a Virgem Maria, porque ela era a mãe do Salvador, né? A própria Isabel, quando a Virgem Maria foi visitar, o que traz a minha mãe do Salvador. Então, isso é muito interessante e é só uma pequena explicaçãozinha também sobre a hiperdulia. Bom, e a dulia é os anjos e santos, como eu já falei, que é veneração. Então, a Virgem Maria, os anjos e santos, veneração. Latria, adoração a Deus. E basicamente essa é a diferenciação. E a São José também, a gente também tem um carinho especial. Então, Virgem Maria, São José, anjos e santos é a ordem aí da veneração, e a Deus é a latria, completamente diferente do culto que prestamos à Virgem Maria, da veneração e tudo mais. Outra coisa muito interessante é por que nós somos chamados a ser como os santos. Porque os santos realmente fizeram aquilo que nosso Senhor pediu aqui nessa terra, no tempo que ele aqui esteve, e eles alcançaram tamanha graça diante de Deus que eles intercedem por nós. Isso é provado. Muitas curas, milagres aconteceram após a morte de santos e
quando foi pedido uma graça foi alcançada. E isso é muito importante para nós, ainda mais nos dias de hoje. Infelizmente, hoje em dia, falar sobre santidade, pecado, salvação é realmente algo que o mundo não aceita muito. Então, a gente muitas vezes não fala ou não vive também por conta disso. Mas é importante a gente entender que a santidade, além de ser o nosso chamado universal, é o que dá sentido também à nossa vida, porque se nós fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus, por que não fazê-lo de modo heróico e de forma a alcançar realmente a santidade? Por amor a Deus. É interessante porque todas as devoções que nós temos dentro da igreja, elas nos levam para um único fim, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os mártires, eles morreram por quem? Por Cristo. Os santos viveram a vida deles inteiramente dedicados a Deus. Por quê? Por Cristo. Bem, todas essas devoções que nós temos, a Virgem Maria, por que nós amamos a Virgem Maria? Porque ela é a mãe de Cristo. Então, todas as nossas devoções, toda a devoção da igreja tem por fim último nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos adoração. Bom, agora eu vou falar sobre outra coisa que eu gosto bastante, assim, dentro da história da igreja e tudo mais, que é as artes sacras, né? Que a gente chama de artes sacras, e que são belíssimas e que nos levam realmente a alcançar essa elevação da alma a Deus. E eu vou fazer uma breve explicação sobre isso também. Nós católicos não adoramos imagens. O que nós temos para com as imagens são um respeito, porque ali está uma figura na qual amamos muito, na qual temos essa devoção. E, bem, não adoramos as imagens. As imagens são uma representação daquilo que cremos de forma sólida, que faz com que nós exerçamos a piedade de uma forma maior e amamos mais a fé olhando para uma imagem, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui, eu gosto bastante, eu tenho esse cartãozinho, eu acho que é um cartão da Virgem Maria, La Pietà, muito famosa, do Michelangelo, né? Essa imagem da Virgem Maria. É interessante notarmos que, obviamente, aqui não é a Virgem Maria, é uma imagem dela. Mas, quando nós olhamos para essa imagem, muitas vezes não prestamos muita atenção, mas às vezes só um simples olhar da Virgem Maria, assim, nessa imagem, já nos faz pensar na fé, já nos faz meditar nos mistérios da salvação, apenas olhando para essa imagem, assim. Basta que tenhamos esse cuidado realmente de enxergar algo que está ali e pensar, caramba, essa mulher, que não é uma mulher qualquer, carregou seu filho nos braços após morto numa cruz. Meu Deus, sabe? Então as artes sacras, elas realmente nos elevam até o céu. Como é bonito chegarmos numa igreja toda ornamentada, em épocas festivas ou não, e onde realmente tudo aquilo te leva para Deus, e no rito, as músicas, quando são bem cantadas e tudo mais, e você percebe e a sua alma se alegra com aquele lugar. Quando você está ali verdadeiramente, não está panguando, mas quando você está ali observando os detalhes e olhando e aí ali você crê, e você tem atos de fé ali, só de olhar para aquela bela ornamentação. E quando nós temos imagens em casa, ou seja lá um cartãozinho, no meu caso eu não tenho muitas imagens no meu quarto, tenho mais realmente são cartões assim. Eu gosto de colocá-los na parede, às vezes eu tô triste e aí eu olho, e eu gosto particularmente dessa imagem do menino Jesus, porque significa muito pra mim, e eu olho e penso, caramba, foi por mim que ele veio, então foi por ti também. Então é tão bonito nós termos, nem que sejam pequenos ícones em casa, nem que seja pequenas fotografias, digamos assim. Eu acho interessante porque dos nossos... Peraí, só um minuto. Acho tão interessante porque dos nossos parentes, familiares, nós temos tanto carinho com a imagem da nossa mãe, do nosso pai, enfim, dos nossos irmãos, dos nossos parentes e amigos, guardamos com tanto afeto, mas as próprias imagens daqueles que dão sentido a tudo isso, né? Toda a nossa vida, que são os santos, aqueles que alcançaram a virtude, fizeram a vontade de nosso Senhor.
nós normalmente não temos. Então, é importante a gente ter esse cuidado de ter, nem que seja pequenos ícones em casa. Isso ajuda muito nas devoções e, bem, em vários aspectos. Quando lemos a vida de um santo e olhamos para aquela história e falamos, ele conseguiu e ele é uma pessoa como eu, e conseguiu, lutou, conseguiu, chegou lá, saiu da lama do pecado, viveu uma vida de graça, alcançou a virtude, foi para o interior do castelo. Nós olhamos aquilo com alegria e felicidade e nós temos motivação realmente. Então, eu acho que é muito interessante isso, essa ideia de que os santos, eles nos ajudam a alcançar a santidade, realmente. Então agora eu vou ler um pouquinho para vocês um trecho muito interessante aqui do Catecismo. Eu não sei qual edição é o Catecismo Cowley, é bem antigo o que eu estou lendo. Vou ler um trechinho para vocês, mais pra frente eu pretendo falar mais sobre ele, eu vou pesquisar mais para saber, mas agora irei ler um trechinho para vocês muito interessante que fala exatamente sobre isso, sobre a santidade e sobre os santos e sobre imagens e tudo mais. Se o retrato de um pai, de uma mãe, de um irmão ou amigo muitas vezes desperta em nós sentimentos bons e piedosos, se com a vista desta imagem surgem em nosso ânimo pensamentos elevados, resoluções generosas, muito mais podemos esperar das inspirações saudáveis que hão de nascer ao contemplarmos a representação de Jesus crucificado, de uma santa imagem ou uma relíquia autêntica e verdadeira. Nossos predecessores na fé muito bem entendiam a linguagem, os ensinamentos das imagens e das representações santas. Por isso, as belas igrejas e catedrais esplêndidas da Idade Média eram verdadeiros poemas nos quais se cultivava o espírito, se abrasava o coração com o espetáculo das esculturas, pinturas, vitrais coloridos ou desenhos que falavam à vista. Oxalá encontremos de novo em todo lar cristão o crucifixo, que é ensinamento e modelo, a imagem da Virgem, cuja beleza suave e santa incita a virtude e convida a confiança. Estatuazinhas dos santos, protetores da família, algumas relíquias, tesouro caro e precioso, a um tempo salvaguarda e consolo. Quem nos dará fé robusta? Fruiremos com ela piedade, honra e alegria no lar. Bom, galera, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. E, bem, mais pra frente pretendo trazer aí vídeos sobre vida dos santos, sobre histórias. Enfim, eu espero muito que vocês gostem. E é isso. Grande beijo, até o próximo vídeo.